na casa do Senhor. Queridos, vocês já pararam para pensar que projeto de vida 2023, mais um ano se foi. Nós estamos novamente aqui para projetar o ano que vem. Amém? E isso, nós temos que ter gratidão no nosso coração. Porque o Senhor tem nos dado graça, tem nos dado vida, tem nos dado condições, tem sustentado a nossa fé para que estejamos aqui novamente, projetando o ano de 2023. Amém? E você que ainda não recebeu a sua bênção desse ano, ela vai chegar em nome de Jesus. Amém? Projeto de vida, a força da profecia, o ano da minha vitória. Repete comigo. A força da profecia, o ano da minha história. Quando eu fui pesquisar, profetizar no dicionário, a palavra vai nos dizer que é antecipar o que há de acontecer. Profetizar, antecipar o que há de acontecer. O que então eu entendo com isso e quero que você entenda nessa noite? Que profetizar é você trazer à existência aquilo que não existe. É você exercer a sua fé. Quando você profetiza, você está trazendo à vida aquilo que ainda não existe na sua vida. Aquilo que ainda não aconteceu, vai acontecer. Quem crê diz amém. Então, a partir de hoje, dia 2, que se inicia o projeto do ano que vem, a partir de hoje, você vai repetir, você vai profetizar, você não vai se cansar de abrir a sua boca para profetizar. Amém? Nós vamos ter o nosso ato profético. O nosso ato profético, nós iremos repetir por várias e várias vezes. Uma frase que eu quero que esteja cravado na sua mente, cravado no seu coração. O crente não fala, o crente profetiza. O crente não fala, o crente profetiza. Amém? Então, esse vai ser o ato profético desse projeto de vida. Que você, ao acordar, ao levantar durante todo o seu dia, você não vai falar, você vai profetizar. Né? Sobre a palavra de Ezequiel 37:4. Então me disse, profetiza. Ouvi a palavra do Senhor. Então ali, podemos assentar? Amém? Quando você abre a sua Bíblia em Ezequiel 37, a palavra do Senhor, lá em cima já vai estar escrito, vale de ossos secos. O Senhor, Ele leva Ezequiel até aquele vale de ossos secos. Ezequiel começa a andar em meio àquele vale, e ele começa a observar todos aqueles ossos. A Bíblia vai nos dizer que já estavam sequíssimos. E ele começa a andar por aquele vale. Mas só que chega um determinado momento que o Senhor, Ele pergunta para o profeta Ezequiel, pode esses ossos reviver? O Senhor faz essa pergunta para o profeta Ezequiel, mas o Senhor também faz essa pergunta para a igreja hoje. Será que pode reviver aquilo que já morreu na sua vida? Será que a esperança, ela pode renascer no seu coração? Será que a sua fé, ela pode ser ativada hoje novamente? Será que pode existir vida aonde você acha que não existe mais? Queridos, se nós fôssemos trazer esse vale
para os dias de hoje, iria nos dizer o quê? Uma vida seca. Porque, queridos, uma vida sem esperança, ela é uma vida seca. E o que a gente sabe é que inúmeras pessoas têm uma vida seca, sequíssima, como aquele vale a qual Ezequiel está nos relatando. Pessoas com a vida sem esperança, com a vida no sofrimento, com a vida na enfermidade. Existem vidas abandonadas, vida nas drogas, vida na depressão, aquela pessoa que não sente mais vontade de viver. Pessoas, nós encontramos dessas pessoas por todas as partes. Quando a gente começa a conversar, quanta desesperança há. A gente consegue olhar para essas pessoas e ver nelas tristeza, angústia. Elas não querem mais viver, elas não têm um propósito. Elas não têm fé. E você olha para a pessoa e você fica indignado. Você fica pensando assim, como pode uma pessoa viver dessa forma? Aquelas pessoas, tudo está ruim, igreja. Você olha para a pessoa, está chovendo, está ruim, está com sol, está ruim, está frio, está ruim. Tudo está ruim. Sabe por quê? Porque ela carrega uma vida seca. Ela está como aquele vale de ossos secos. Porque, na verdade, se você for olhar, é uma metáfora, né? Que Deus, ele estava falando não daquele vale, mas Deus estava falando do povo de Israel. Então, o Senhor, ele está falando de pessoas. Ele não está falando, se referindo a ossos. Ele está falando e se referindo a pessoas que nós encontramos pela nossa vida, ou que talvez nós temos dentro da nossa casa, na nossa família. Pessoas dessa forma. Tem pessoas que você conhece, igreja. Ela tem uma enfermidade, já tem 10 anos. E aquela enfermidade não é curada. Aquela depressão não tem fim. Não estou dizendo que não somos humanos, porque somos humanos. Todos nós estamos propícios a adoecer, a ficar triste, a ter problemas. Mas nós temos que ter fé. Uma fé que vai remover esse problema. Uma fé que esteja acima desse problema. Isso que vai nos sustentar. Isso que vai fazer a diferença na nossa história, na nossa vida. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Quem aqui acha, não, tem certeza, que tem uma pessoa assim que você conhece, na sua família? Uma pessoa que precisa ser liberta. Uma pessoa que precisa ser transformada. Uma pessoa que precisa, você olha para essa pessoa, talvez essa pessoa que eu estou falando é seu esposo, é seu filho, é seu pai, é sua mãe, é seu irmão, é seu primo. E essa pessoa, ela precisa ser liberta. E você olha para essa pessoa e imagina, essa pessoa precisa aceitar Jesus. Essa pessoa precisa de uma libertação. Essa pessoa precisa de uma cura. Essa pessoa precisa de uma transformação. Quantos aqui conhecem uma pessoa assim? Todos. Então, traz à sua memória essa pessoa agora. Que o nome dessa pessoa fique na sua mente agora. Pense nessa pessoa durante todo esse culto. Que essa pessoa não saia da sua mente nem do seu coração. Amém? Porque quando o Senhor pergunta para Ezequiel: pode esses ossos reviver? Ezequiel responde: ó Deus, tu sabes. E o que Deus ele ordena para Ezequiel? Profetiza. É a ordem de Deus para esse projeto de vida. Profetiza.
Então, a partir daí, quando você vai estudando o capítulo 37 de Ezequiel, você consegue ver profetiza, 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 profetiza. Você consegue ler por várias vezes o Senhor ordenando a Ezequiel: profetiza. Então é a ordem do Senhor para mim, para você, para que possamos romper, para que possamos vencer. É isso que o Senhor, Ele requer de mim e de você. Coloca para mim Salmos 49, 8 e 9. Queridos, então você tem uma alma que você quer resgatar para o Senhor. Todos nós temos, não temos? Levante sua mão. Você tem uma alma? Traz ela à sua memória de novo. Traz a sua memória. Salmos 49, 8 e 9. Pois a redenção da sua alma é caríssima, e os seus recursos se esgotariam antes. Por isso, tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção. Essa alma que você trouxe à sua memória, essa alma que você está lembrando aí nesse momento, ela tem muito valor. Em Salmos vai nos dizer que é caríssimo. Uma alma para Deus, ela tem muito valor. E Jesus, Ele já pagou um alto preço por essa alma. Ele já pagou um alto preço por mim e por você. E nós que somos conhecedores da palavra de Deus, nós somos entendedores do que o Senhor Jesus fez. Nós temos que ser discípulos. E nós temos que ganhar almas para o Senhor. Mas às vezes não é tão fácil ganhar uma alma, não é mesmo, igreja? Porque se fosse fácil, talvez essa igreja estava cheia. Talvez tinha pessoas em pé. Aí você entristece o seu coração agora, e você começa a dizer assim: mas pastora, eu já orei, eu já jejuei por essa alma, eu já subi no monte, pagando, pedindo, sabe, fazendo sacrifício por essa alma. Eu já fiz tantas coisas, eu já preguei para ela. Já fiz campanha 3 horas da manhã. E eu já orei, já lutei. Mas, pastora, não tem mais jeito. Aquela alma ali não converte. Aquela alma ali não tem jeito. Não adianta, eu já fiz de tudo. Não. Na verdade, nós não fizemos tudo que tínhamos que fazer. Porque a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. A palavra do Senhor nos sustenta. A palavra do Senhor nos direciona. A palavra do Senhor nos capacita. Então, hoje se inicia mais um projeto. Não é um projeto, é o projeto. Deus vai mudar a história da sua vida. Deus vai mudar, porque você tem que mudar a maneira de ver. Porque quando o Senhor pergunta para Ezequiel: pode esses ossos reviver? Olhando com os olhos carnais, aqueles ossos poderiam reviver, igreja? Mas quando o Senhor olha para Ezequiel e diz: profetiza, Ele estava dizendo: olha com olhos espirituais. Olha com olhos de fé. Não olha com os olhos carnais. Então, se você continuar olhando com olhos carnais, você não vai alcançar a sua bênção. Você não vai alcançar o seu milagre. Você não vai alcançar essa vida sentada aqui nessa igreja. Mas se você passar a olhar com olhos espirituais, e se você passar a escutar a ordem que o Senhor diz: profetiza.
profetiza. Aí você vai ver o seu milagre acontecer. Amém? Quero que vocês abram comigo a sua Bíblia em Lucas 5, do 1 ao 11. Eu quero ler com vocês a palavra do Senhor. Porque nessa passagem, igreja, presta atenção. Nessa passagem, nós vamos aprender dois segredos. Dois segredos simples que talvez você nunca parou para prestar atenção. Essa passagem, ela está em Lucas, mas também se encontra em Marcos e se encontra em Mateus. Então, o segredo da Bíblia, queridos, é estudar. Quem aqui estuda a Bíblia? É estudar. Porque Lucas, Marcos e Mateus, eles estavam ali com Jesus. Eles contemplavam todos os milagres, todos os feitos, todas as maravilhas que o Senhor Jesus fez. Mas cada um escrevia de uma forma. Cada um registrava de um jeito diferente. Porque eu sou Ana Lúcia, Juliana é Juliana, Lorenda é Lorenda, Jaqueline é Jaqueline. Então talvez a forma que a Ana Lúcia vê, a Juliana não vê. A Lorenda não vê. Então imagina nós quatro num ambiente para contar uma história. Lorenda vai contar de um jeito, Ana Lúcia de um jeito. Claro que vai ter os mesmos fatos, mas vai ter ali palavras diferentes. E talvez essas palavras diferentes vai fazer toda a diferença. Então eu quero que você preste atenção. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra, e assentando ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que o fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal, que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, de todos que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Farei de vós pescadores de homens. É uma passagem muito conhecida, igreja. É uma passagem ali onde Pedro, ele vai pescar, juntamente com os outros discípulos, ele vai pescar. O que Pedro do que ele mais entendia, a igreja, era de pesca. Ele sabia tudo sobre pesca. Então, não adiantava falar de pesca com Pedro, porque Pedro, ele era o melhor ali que tinha em questão de pescaria. Mas Jesus, ele estava pregando, aquela multidão o apertava. Então ele viu aquele barco e ele resolve entrar naquele barco. E ele pede que afaste aquele barco. E afastando aquele barco, Jesus começa a ensinar. Porque o que Jesus mais sabia fazer era ensinar. E ali, Pedro, frustrado,
Deixa eu te falar uma coisa. Ainda que você não acredite, o Senhor Jesus sabe das suas frustrações. O Senhor Jesus sabe da desesperança que há no seu coração. O Senhor Jesus sabe qual a área que você precisa de uma bênção. E Jesus ali, ele ensinava. E Pedro ali, indignado com aquele dia, que não pegou nada. Mas Jesus já tinha um plano na vida deles. Assim como Ele tem um plano na vida dessa pessoa que você está com ela na sua memória. Dessa alma que você pensou. O Senhor Jesus, Ele tem um plano. Ele tem uma história para essa vida. Através da sua vida. E, de repente, o Senhor Jesus termina aquele ensino. E ele olha para Pedro e diz, vá para o mar alto, tem versões que vai falar a parte mais profunda, e lance a sua rede. E lance a sua rede. Mas Pedro, como sempre, questionador, ele vai dizer, mas eu fiz isso a noite toda. Mas eu sou um pescador profissional. Poderia falar inúmeras coisas. Como assim? O mar hoje está para peixe? Não, Jesus. Hoje nós não pegamos nada. Não adianta lançar a rede, não. Pedro foi obediente. Porque nós temos que usar a nossa fé. Nós temos que ser obedientes à palavra. Nós não possamos ser uma pessoa qualquer, uma pessoa como essas que eu citei, pessoas com a vida seca. Nós não podemos ser essas pessoas. Nós temos que crer. A partir de hoje, você vai crer. Você vai crer no seu milagre, você vai profetizar o seu milagre. Então Pedro olha para Jesus e diz, nós não pegamos nada, mas sob a tua palavra. Sobre a tua palavra. Porque tem alguma coisa a ver com você? Não. É sobre ele. É sobre ele. É sobre a palavra dele, é sobre a ordem dele. Mas, queridos, eu não quero ficar muito agarrada em Lucas, não, porque eu quero passar para a igreja 2 segredos que vai mudar a sua mente em relação a ganhar uma alma para o Senhor. Coloca para mim Mateus 4,19. Aqui encontro o primeiro segredo para você começar a entender como que nós vamos ganhar uma alma. Amém? Mateus 4,19. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O que eu falei com a igreja sobre palavras diferentes? Em Lucas não está com essa escrita, mas em Mateus está escrito, e disse-lhes, vinde após mim. O que você entende com isso? Vinde após mim. Queridos, antes de você ir, você tem que vir. Como assim, pastora? Antes de você ir pregar para essa alma, antes de você ir falar de Jesus para essa alma, você tem que vir a Jesus. Vinde a mim. Porque o que adianta você ir por si mesmo? As pessoas acham tão bonito o ID. Eu vou fazer o ID do Senhor. Eu vou fazer o ID lá na África. Se você chegar na África sem Jesus, de nada vai adiantar. E se você chegar até essa alma que você pretende, que você já profetizou, que vai ganhar para Jesus, sem Jesus, você não vai ganhar essa alma. Sabe o que acontece, igreja? Muitas vezes, nós vamos de nós mesmos.
sabe? Nós queremos o tempo todo, sabe, bater de frente, falar, usar a nossa boca. Eu tenho que falar, eu tenho que falar, eu tenho que ir atrás, eu tenho que visitar. Antes de você ir, você tem que vir até Jesus. Você tem que estar com Jesus. Você tem que se encher de Jesus. Você tem que entender o propósito de Jesus, para que você vá. Porque quando você for cheio de Jesus, quando você for entendendo o que Jesus ele quer, aí vai ser diferente. Eu vou citar um exemplo para você entender. Existe um pregador na Escócia. Esse pregador, ele não era eloquente. Ou seja, ele não usava palavras bonitas para pregar. Aquelas palavras difíceis, não. Ele era um pregador simples. Simples. Mas quando ele pregava, ele ganhava muitas almas para o Senhor. Ele ganhava inúmeras almas para o Senhor. E as pessoas começaram a observar, mas como que esse pregador tão simples, de palavras tão simples, consegue ganhar tantas almas para o Senhor? Como ele consegue isso? E um dia questionaram, pararam e perguntaram para ele: como que você consegue ganhar tantas almas para o Senhor? O que você faz? Qual é o seu segredo? E ele olhou e disse: eu gasto muito mais tempo aos pés de Jesus do que com os homens. Quem consegue entender isso? Eu gasto muito mais tempo com Jesus do que com os homens. E o pouco tempo que ele ficava diante dos homens, ele ganhava almas. Sabe por quê? Porque ele estava cheio de Jesus. Ele estava cheio de Jesus. Então as pessoas olhavam para ele e via Jesus nele. Então o primeiro segredo é você vir a Jesus para depois você ir ganhar almas. Quando você chegar até aquela alma, você vai estar transbordando de Jesus. Você vai estar refletindo a imagem, a semelhança de Jesus. E quando isso acontecer na sua vida, você não vai ter trabalho nenhum de ganhar almas para o Senhor. Você não vai ter trabalho de ganhar almas para o Senhor. O outro segredo está em João 21. João 21, 6. Coloca para mim, por favor. Queridos, o outro segredo é grandioso. Nós precisamos entender por que a gente há anos insiste em ganhar essa pessoa e não ganha. A partir de hoje, igreja, profetiza. Não fica abrindo a sua boca com a pessoa. Abra a sua boca com Jesus. Comece a falar com Jesus o nome dessa pessoa. Comece a conversar com Jesus sobre essa pessoa. Comece a colocar essa pessoa aos pés de Jesus. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. João 20 vai nos falar da pesca maravilhosa, mas de uma forma diferente. Aqui em João 21, Jesus já tinha vivido o seu propósito. Jesus já tinha morrido e ele já havia ressuscitado. Então é de uma forma diferente. Por quê? Em Lucas 5, Jesus olha para Pedro, olha para os discípulos e diz: vocês serão, a partir de agora, pescadores de homens. O Senhor libera sobre a vida deles. Mas só que em João 21, Jesus já
ressuscitado, ele vai até aquela praia. Por quê? Porque os discípulos, propriamente falando, Pedro, diz no verso 3, eu vou voltar a pescar. O que Pedro está dizendo? Eu vou voltar à minha vida comum. Eu vou voltar à minha vida de antes. Não tem jeito. Talvez você aí, no seu coração, está dizendo, com essa pessoa não tem jeito. Para essa pessoa não tem solução. Você está agindo como Pedro. Não é verdade? Você está agindo como Pedro. Só que o Senhor Jesus, ele chega até aquela praia e ele grita com aqueles discípulos, lancem a rede à direita. Está aí o outro segredo, igreja. Lancem a rede à direita. Por que lá em Lucas, lá em Mateus, lá em Marcos, o Senhor não diz à direita? Mas já em João 21, ele vai dizer, lançai a rede à direita. Sabe o que isso significa, igreja? Significa que ele está dizendo, ei, é do meu jeito, não é do seu jeito. Não é da sua forma, é da minha forma. Porque a igreja lançar a rede à esquerda era o que todo pescador fazia. Porque puxar a rede pela esquerda era mais fácil. Sabia? Era tranquilo puxar as redes. Mas a direita era diferente. Sabe o que Jesus ele estava falando? Sabe o que Jesus estava querendo dizer quando ele falou lançai à direita? Ele estava dizendo, lança sob a minha palavra. Lance com o meu poder. Lance sob a minha autoridade. Nós fazemos muito por nós mesmos. Nós gastamos muito tempo falando, brigando. Nós gastamos muito tempo batendo de frente. Talvez eu estou falando para uma mãe que tem um filho que não se converteu, um marido que não se converteu. Você tem gastado mais tempo brigando, xingando, falando, e pouco tempo com Jesus. Você está lançando muito a sua rede à esquerda, de qualquer maneira. Nós não podemos lançar a nossa rede de qualquer forma. Nós temos que lançar a nossa rede sobre a palavra dele. Profetiza. A partir de hoje, você vai colocar no seu coração. Profetiza. Profetiza. Você tem que profetizar. Você tem que entender que não é da sua forma. Esses são os 2 segredos que o Senhor ele trouxe ao meu coração. Que você grave esse segredo no seu coração. Antes de você ir, vem até Jesus. Antes de você pregar, vem até Jesus. Antes de você falar qualquer coisa, vem até Jesus. Se enche dele, busque ele. Queridos, quando você chegar até essa alma, não tem como. Você vai refletir Jesus. Você vai estar tão cheio de Jesus, que não tem como essa vida não se render. Quero falar para você que dia 31 de dezembro, hoje é só o início do nosso projeto. A força da profecia, a força que essa palavra pode fazer na sua vida, na sua história. Se você entender, se você sair daqui entendendo a força que a sua palavra tem, é só o início. Dia 31 vai ter um grande batismo aqui. Quem crê que essa alma que você trouxe à sua memória vai se batizar? Creia nisso, igreja. Você vai receber um peixe agora. Você vai receber um peixe
para que você olhe para esse peixe, você vai lembrar: eu preciso ganhar essa alma. Você vai escrever o nome dessa pessoa nesse peixe. E a partir de hoje, de agora, você vai apresentar esse peixe ao Senhor Jesus. Igreja, não gaste o seu tempo falando. Não gaste o seu tempo brigando. Não é por você, é sobre Ele. É sobre Ele. Quem vai fazer a obra é Ele. Porque se você calcular, se você entender, pode distribuir. Quando Pedro, ele lançou as redes por ele mesmo, ele não pegou nada. Por 2 vezes. Mas quando Pedro, ele lançou aquela rede sobre a palavra de Jesus, aquela rede não cabia. Aquela rede quase arrebentou de tanto peixe. Será que você consegue entender o que eu estou falando? O que o Espírito está dizendo nessa noite? Será que você consegue entender que não é pela sua força? Não é por muito você falar, não é por muito você ir lá ficar martelando na cabeça daquela pessoa. Tem jeito que você mais não. Nossa, você não muda. Nossa, não vejo melhora. Não gaste o seu tempo. Seja como aquele pregador da Escócia. Gaste o seu tempo aos pés de Jesus. Queridos, nada na sua vida vai mudar se você não tiver uma atitude. Nada vai mudar se você continuar pensando e agindo da mesma forma. Você tem que mudar. A partir de hoje, escreva o nome dessa alma que você almeja no seu coração alcançar. E apresente ela a Jesus. Apresente ela em oração. Comece a mudar o seu foco. Comece a lutar no mundo espiritual por essa alma. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. A nossa luta é espiritual. É conversando com Jesus, é andando com Jesus, é se enchendo de Jesus, é estando com Jesus, que a sua vida vai mudar, que a sua história, ela vai ser mudada. Coloque sobre os seus pés. A partir de hoje, nós vamos repetir em todos os cultos. Você não vai cansar de dizer. Você não vai cansar de repetir. O crente não fala, o crente não fala, ele profetiza. E nesse momento, no ato profético, com esse peixe na mão, já pensando naquela alma que você vai batizar, dia 31 de dezembro, profetiza, creia no seu coração. Feche os seus olhos, pense nessa pessoa, traga essa pessoa à sua memória agora. E repita comigo, nós vamos repetir 7 vezes. O crente não fala, o crente não fala, o crente profetiza. 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 A 7ª vez, porque é o número da perfeição. O crente não fala, o crente profetiza. A partir de hoje, você não fala, você profetiza. E se você entender que é com Jesus, é
por Deus Jesus. conhece tua E se você mudar a sua atitude, se você apresentar essa alma ao Senhor Jesus mesmo todos que seja os dias, difícil, não sobre a pare, palavra Ele dele, está de vendo. Jesus, eu estou dizendo, Colheu todas você vai suas batizar essa alma. lágrimas e Você vai ver mandou essa a alma te liberta. falar. Você vai ver Pegue o que essa Ele alma te entregou transformada. e volte para o mar, que é o Mas teu você lugar. tem que Quem mandou profetizar. parar Você tem que gastar rede? tempo com Jesus. Quem mandou Você tem que você falar parar? com Jesus o que você Volte quer que para Ele o faça varal, na vida no dessa lugar da tua pessoa. vergonha, eu Qual a vou te libertação honrar. que você quer ver na Quem vida mandou dessa largar a pessoa? rede? Gaste Quem mandou o seu você tempo parar? com Jesus. Volte para o Porque varal, quem vai fazer no é lugar da Ele. tua vergonha eu vou te A ordem honrar. vai vir dele. Jogue Filho, à eu vou direita. te honrar. Jogue à direita. Lance à direita. E sobre a palavra dele, você vai batizar essa alma. Repita comigo, eu vou Deus conhece tua estrutura, batizar essa alma. sabe o que está fazendo, Porque eu vou mesmo que gastar seja difícil, o meu tempo não pare, com Jesus. Ele está vendo. Apresente esse peixe ao Colheu Senhor todas as Jesus. tuas lágrimas, Ajoelhe com esse peixe e na mão. mandou a ti E abra a sua boca. E Pegue o que Ele te entregou e volte profetiza. para o mar, que é o teu lugar. Profetiza. Quem mandou E eu já largar a consigo ver rede? A pesca Quem maravilhosa mandou que você vai acontecer parar? aqui. Levante as suas mãos. Volte Dia para 31 o mar, vai no lugar acontecer da tua uma vergonha, pesca eu vou te maravilhosa. honrar. Muitas Quem mandou almas largar vão se a batizar. rede? Você vai ver. Quem Os mandou teus olhos você vão ver parar? muitas almas Volte para se o batizando, mar, se no lugar da tua rendendo. vergonha, Porque eu o vou te crente honrar. não fala. O Filho, crente eu vou te profetiza. honrar. Aplauda o Senhor. Agradeça a Ele a oportunidade de você estar aprendendo como ganhar uma alma. Jesus, Ele nos concede a vitória. Filho, eu Creia vou nessa te palavra, honrar. amém? Hoje é só o início do que Deus vai fazer nessa campanha, nesse projeto. Amém? Maravilha. Pode se sentar. Boa noite. Filho, Paz eu seja vou te convosco. honrar. Hoje é o dia que tal que nós estamos dando a abertura, o início, a arrancada neste trabalho do projeto de vida. Estamos crendo, estamos acreditando que Deus fará grandes milagres. É por isso que nós estamos aqui. Amém, igreja? Nós estamos aqui porque nós sabemos que Deus, Ele tem o poder de fazer o milagre. Nós, na qualidade de crentes, nós precisamos parar de fazer-se de fraco, fazer-se de derrotado. Nós, na qualidade de crentes, de filhos de Deus, eu e você, é nós. Eu estou usando a palavra nós. Não é você, não, é nós. Nós precisamos nos posicionar como verdadeiros crentes, como verdadeiros filhos de Deus, entendendo o plano de Deus. Aqui, ó, o fato de você estar aqui hoje, agora, é uma prova de que você é um servo, uma serva de Deus. Porque sair de casa com um tempo desse, você já deu a sua determinação, você já liberou a bênção dizendo assim: eu creio na profecia, eu acredito na palavra, porque senão você tinha ficado em casa, querido. Eu saí de casa 7 horas da manhã, vou chegar agora, daqui uma hora e pouquinho, eu chego em casa com a permissão de Deus, com alegria no meu coração, entendendo o plano de Deus para esse dia. Foi um dia super útil, culto de manhã. Dei 2 atendimentos com um pastor e uma pastora pela manhã.
Fiz 2 visitas esse dia. Olha, presta atenção como Deus Ele opera, como Deus trabalha, como Deus nos dá o privilégio, a oportunidade. Agora, antes do culto, dei mais um atendimento. Que Deus está trabalhando. Agora nós estamos aqui fazendo este culto e dizendo para você, querido, que nós precisamos caminhar em direção à vitória, em direção ao triunfo, entendendo o plano de Deus, entendendo aquilo que Deus Ele está fazendo em nossas vidas. Deus quer nos usar na divulgação do Evangelho, amém, queridos? Deus quer nos usar para divulgar o Evangelho, para ganhar almas para o Senhor Jesus. Deus quer que nós sejamos capazes, corajosos, ousados, para fazer a obra de Deus, aquilo que Deus nos deu para fazer. Então tenha coragem, amém, igreja? Vá além, vá além, vá além, tenha coragem, deixa Deus fazer. Deixa Deus trabalhar no seu espírito, deixa Deus trabalhar na sua alma. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer será salvo, todo aquele que não crer será o quê? Condenado. Eu falei que no culto pela manhã, e eu quero repetir. Segunda-feira, eu saí daqui 2 horas, 2 e pouquinho. Aí quando eu saí aqui da igreja, ali fora, tinha várias assim, né, 4 ou 5 pessoas assentadas do lado de lá, da rua, e eu falei assim, eu estou indo ali para uma missão difícil. Aí um deles perguntou, qual, pastor? Eu falei assim, antes de eu falar qual a missão, eu quero dizer para vocês, ainda bem que eu estou indo fazer um ofício fúnebre. Aí eu disse para eles, porque um dia alguém vai fazer o meu ofício fúnebre, mas enquanto eu estou indo fazer o ofício fúnebre, louvado seja Deus por isso. Você sabe o que eu falo em todo ofício fúnebre? E se eu for fazer mais 50 ou 100 ofícios fúnebres, eu vou sempre falar isso. Se você for o próximo da fila, deitado nesta urna, o que você vai apresentar diante de Deus? Pastor David estava lá, Lorena estava lá, o Álvaro estava lá escondidinho, Pastor Daniel, Pastora Juliana, Pastora Ana, Pastora Adilson. Algumas pessoas estavam lá devido a ser o pai do Lucas Pereira, nossa ovelha aqui do louvor, perdeu o pai. Nós estávamos ali, outras pessoas, tinha muito, o velório estava lotado. E eu disse isso ali, se eu ou você for o próximo da fila, como nos apresentaremos diante do Senhor? Como estarão as nossas mãos diante do nosso Criador? Querido, meu irmão, minha irmã, presta atenção, não deixe para depois. Você que está me vendo aqui, não deixe para depois. Se esse vídeo chegar até você por algum motivo, vendo lá uma live, vendo lá na internet, caiu aí, você teve a oportunidade, não deixe para depois, faça agora o que tem que ser feito, porque os campos estão brancos. Grande é a seara, mas são poucos ceifeiros, são poucos aqueles que ceifam, são poucos aqueles que estão prontos para acolher as almas. Nós estamos prontos, e mais uma vez, nós propomos uma data, 31 de dezembro, para batizar essa pessoa. Você está me ouvindo aí na internet, está aqui ouvindo ao vivo agora? É com você mesmo que eu estou falando, dia 31 de dezembro, mais uma oportunidade de você levar uma alma aos pés de Cristo Jesus.
Nós precisamos entender isso, precisamos compreender o valor que tem uma alma para dar às pessoas a possibilidade dessas pessoas serem salvas. Nós estamos com o tema do projeto de vida e nós queremos dar bastante ênfase para esta frase: o ano da minha história. Depois nós vamos explicar as imagens aqui, o relógio, mas a princípio eu quero que você entenda que 2023 quer ser o ano da sua história. Amém, igreja? O ano de 2023 ele está despontando. Faltam 2 meses só. Hoje é 2 de novembro. Daqui 29 dias, 20, né? Que novembro é 30. 29, ok? 28 dias, fecha-se novembro. Aí faltam 31. Mais 31 dias, acabou o ano de 2022. Pode acontecer muita coisa em 2022, eu tenho certeza disso. Mas eu estou dizendo para você que hoje é a grande largada para 2023. 2023 é para você construir a sua história. Aqui, ó, quando eu vejo a pessoa falar assim, Jimmy Swaggart foi uma bênção. Aí eu pergunto, mas e você? Davi Miranda foi uma grande bênção, claro que foi. Mas e você? O que você tem feito para deixar um legado nessa vida? No bairro que você mora, na casa que você mora, na cidade que você mora, no país que você mora, qual o legado que você está fazendo? Construa a sua história. Para de falar de história dos outros e que alguém diga a sua história. Amém, queridos? Aqui, ó, que alguém conte a sua história, que alguém fale alguma coisa a seu respeito, que alguém tenha coisas para falar acerca de você, e para isso você precisa construir a sua história. Amém? Nós estamos construindo a nossa história. Hoje é a grande largada para o ano de 2023. Durante todo o mês de novembro, nós vamos profetizar, nós vamos determinar e nós vamos dizer todos os dias, todos os cultos de quarta-feira, que nós entendemos e compreendemos que o crente não fala, o crente profetiza. Amém? Então você vai profetizar, você vai determinar coisa boa. Provavelmente você nunca ouviu uma palavra negativa da minha boca. Você nunca vai ouvir uma palavra negativa da minha boca. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. É sempre o que você vai ouvir da minha boca. Tem jeito, a gente consegue, nós chegaremos lá, nós vamos conseguir. Amém, queridos? Não existe, no crente, ele não fala, ele profetiza. Se você fala coisas negativas, vão acontecer coisas negativas. Se você fala coisa positiva, vão acontecer coisas positivas. Então, o crente ele não fala, o crente profetiza. Amém, queridos? O crente não fala, o crente profetiza. Fala comigo assim: o crente não fala, o crente profetiza. De novo, o crente não fala, o crente profetiza. De novo, o crente não fala, o crente profetiza. 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 Fique de pé no seu lugar. 7ª vez. O crente não fala, o crente profetiza. Abra os seus lábios, aplaude a Deus e começa, fala uma profecia, profetiza algo de bom na sua vida, determina para você mesmo que você é bem sucedido, que você é bem sucedida, profetiza, determina quando tudo lhe faltar, que Deus é bom, esse cenário vai mudar, dele, ela dura para sempre na
sua vida. chegará. Aleluia, Há Jesus. tempo para tudo. Profetiza sempre coisa boa, amém? E eu quero convidar aqui à frente quem vai apresentar o dízimo e oferta hoje. Pegue na sua mão o dízimo, pegue na sua mão a oferta, e você vai vir aqui à frente e você vai profetizar que, ó, quando você pega o dízimo, quando você pega a oferta, você está profetizando vida financeira na sua família, bem-sucedida. Você está profetizando coisas boas na sua vida. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por estar na tua presença. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Exércitos, aleluia. Quem mandou largar a rede? Santo, quem mandou você parar? Ao Senhor seja dada a honra, a glória. Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Aleluia, aleluia, Filho, aleluia, eu Jesus. vou te honrar. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio, pela oportunidade de estar na tua presença. E eu declaro consagrado dízimos e ofertas nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar no seu lugar. Quero fazer menção da Conceição, que está conosco aqui, apesar dela ser fruto da igreja do Evangelho Quadrangular, servir a nossa igreja já há mais de 20 anos, o corpo diaconal da igreja, mas ela está aqui hoje, oficialmente aí no primeiro culto. Conceição, seja bem-vinda, amém? Essa irmã Conceição, a nossa bênção, diaconiza a nossa igreja há muitos anos e aqui está conosco hoje, e que seja nessa nova etapa, que já veio muitas vezes aqui com reuniões de liderança e tal, mas nessa nova etapa, a primeira de muitas, em nome de Jesus, amém? Nós temos aqui para você, Conceição, ó, vai sair um sonzinho aí, ó. Bem-vinda, queremos ser amigo seu, amém? Então, quero aqui agradecer a todos que estão conosco, deixar o convite, como de praxe. Sexta-feira agora é a sexta que antecede as primícias, e nós teremos aqui a nossa vigília, 22 horas, tradicionalmente, como nós fazemos sempre na primeira semana, antecedendo ao culto de primícias, nós temos a nossa vigília. Essa vigília nós procuramos fazê-la de uma forma prática. Em média ela dura 2 horas, pode durar um minutinho menos, um minutinho mais, mas em média em torno de 2 horas, para você vir apresentar ao seu Senhor a sua vigília como primícia. Amém? A primeira coisa que devemos preocupar é com a nossa vida espiritual. Amém, igreja? É o primeiro ponto que devemos preocupar. Então você é o nosso convidado a estar aqui nesse culto de vigília, oração, sexta, 22 horas. E no domingo, no culto pela manhã, às 8h30, assim também no culto à noite, às 19 horas, você é o meu convidado especial a vir, e se você puder nos ajudar com um alimento para a primícia social, será muito útil. Hoje pela manhã nós terminamos o culto aqui, o irmão me procurou, ele não é membro da igreja, ele mora aqui na Rua do Posto, eu vejo ele lá regularmente, sempre eu mexo com ele, e às vezes ele vem na igreja, e hoje ele estava aqui no culto pela manhã. Ao final do culto, ele me procurou e falou assim: pastor, eu fiz um voto a Deus, e não ao pastor Manuel, de doar uma cesta para a igreja. Não sei o que aconteceu, eu sei que ele fez esse voto, amém? Aí eu pedi a pastora Ana, eu não podia ir, que tinha um pastor me esperando para o atendimento.
pedi a pastora Ana Cristina, a pastora foi lá, deu certinho. A pastora Ana foi lá com ele lá no supermercado, ele comprou a cesta e ele doou. Um caso específico, a pessoa sentiu no coração, Deus fez algo, não sei o que Deus fez, o mover, e ele doou uma cesta. Mas o que nós pedimos mensalmente é que você traga um alimento, talvez um arroz, talvez um açúcar, talvez uma lata de óleo, aquilo que você colocar no seu coração para abençoar uma pessoa, porque às vezes uma pessoa vem até nós e fala: pastor, lá em casa eu não tenho alimento. E aí a gente vai e abençoa essa pessoa, amém? Então é isso que eu peço para você, no próximo domingo, em um dos 2 horários, traga um alimento como a sua primícia social. O mais importante é você aqui, ok? Mas você que tem, abençoe uma pessoa com este alimento que vai satisfazer a necessidade de uma família. Porque tem muitas pessoas passando necessidade. E a gente não fica falando o que a igreja faz, mas a igreja acaba de vir do SOS agora. A região mandou 6 pessoas para o SOS, foram muitas almas salvas. Ontem pastor Leandro estava falando, tivemos uma reunião ontem, e pastor Leandro, pastor Dávila, fazendo menção deste relatório que vai chegar, e em nome de Jesus, no próximo culto de primícias, de missões, nós vamos passar o relatório do que aconteceu lá no norte de Minas, coisas fantásticas. Devido ter tido eleição agora, o pessoal estava até meio assim, né? Porque eles estavam pensando que era a ação política, ação de cidadania. E eles falaram que tinha momento que as pessoas que estavam lá, os missionários, eles tinham que explicar: nós estamos aqui para abençoar vocês, nós estamos aqui para dar o alimento, dar para você essa cesta básica, dar essa roupa, esse calçado, porque é uma região muito pobre e eles já ficam desconfiados. Por que está acontecendo? Houve só uma coincidência, que houve a eleição, na mesma época, praticamente 2 semanas depois, haveria a eleição como houve. Então, olha, presta atenção, querido, nós, a Igreja do Evangelho Quadrangular, nós não estamos preocupados com o resultado de eleição. Tudo o que acontece no nosso país é para exaltar o nome do Senhor. Amém, queridos? Então, deixa Deus fazer. Nós estamos aqui para trabalhar. A pessoa que chega ali e pede um alimento, nós não vamos olhar ao credo dele, não, nós vamos olhar a necessidade. Amém, queridos? Quantas vezes? Outro dia nós terminamos um culto aqui, uma pessoa chegou no pastor Franz, explicou a situação. O pastor Franz chegou e subiu lá e falou que o único dinheiro que eu tinha era 10 reais. Mas eu dei aqueles 10 reais para a pessoa, porque a pessoa falou comigo a situação dela. Ele tinha mais, só que estava no Pix, né? Falei, faltou só você passar um Pix para a pessoa, brincando, né? Então, às vezes chega a pessoa até nós com uma necessidade, e nós estamos aqui para estender as mãos. E precisamos que você que não está aqui hoje, ficou aí quietinho na sua casa, pode ver esse momento especial que vai ser gravado daqui um pouco e vai ser colocado lá no canal da nossa igreja, próximo domingo. Traga um alimento para investir em quem precisa. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao nosso Deus por este momento que o Senhor nos concede. Meu Deus e meu Pai, obrigado pelo privilégio, obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite de estarmos na Tua presença. Obrigado por esse dia, Pai, que está findando. Mais um dia, Pai amado, já acabou o dia, estamos na noite, daqui um pouquinho vamos descansar, vamos dormir, e que tenhamos uma noite debaixo da proteção e da graça do Senhor Jesus Cristo, e que ao acordarmos na próxima quinta-feira, que estejamos dispostos a vencer mais um dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Vá em paz,
Não se apressa em sair da casa de Deus. Se precisar, estamos aqui para atender você. Muito obrigado. A cabeça do homem, salvação quer dizer. A cor é o vermelho do sangue na cruz. A cabeça do leão representa o poder. O amarelo, a força do Espírito em você. A cabeça do povo é a cura divina, é o cálice que vem do céu azul, como águia nas maiores alturas. Jesus, o Rei dos Reis, assim virá, vestido de púrpura. Jesus salva, batiza no Espírito Santo. Jesus cura, Jesus voltará. Esta verdade eu quero proclamar, a mensagem completa do Evangelho quadrangular. Jesus salva, batiza no Espírito Santo. Jesus cura, Jesus voltará. Esta verdade eu quero proclamar, a mensagem completa do Evangelho quadrangular. Do Evangelho quadrangular, do Evangelho